Salmo de número 51. Enquanto você abre a sua Bíblia, há 3 coisas que vão acontecer duas no mês de março. Mês de março nós vamos ter um bazar aqui, então se você puder, procure já a gente, procure a Júlia, procure as pessoas daqui do diaconato e mexa no seu guarda-roupa a partir de hoje. A última vez foi muito bom. Nós arrecadamos mais de R$5.000 com o bazar, isso ajudou muito. Olha, R$5.000 é duas... A gente gasta toda semana R$3.080 com quem trabalha na obra, toda semana. Então um bazar desse já paga quase 2 semanas. Se estiver lá com 3.080 sobrando, joga para cá, porque a gente já paga o pessoal lá durante a semana. Viu? E a gente vai fazer esse bazar. Então, se dedique a isso. Não seja, esqueci, não esqueça, faça. Entendeu? Chega lá, na incerteza, joga no saco para vir para cá. Que vai vir uma nova. E se não vir uma nova, fica usando a velhinha mesmo, a outra. Mas ajude nesse sentido, tá bom? Tá ok? Então, arrecade, pegue, traga, coopere nesse sentido. A outra é que a gente vai ter um jantar também, lá no lugar, no mês de março. Um jantar todo especial, todo joia. Não quero ninguém reclamando de preço, espírito de miséria. Ok? Pague não está ajudando, não. A gente paga mais caro em outro lugar. Um lanche custa R$30, R$35. Em alguns lugares é mais barato, mas não sei aonde é que é. Tá certo? Você vai e você não está ajudando ninguém. Você está primeiro investindo na casa que serve a você. Segundo, você está... E além de jantar, eu vou pedir depois para você dar a carne também, para dar o que come. Você vai pagar e dar o que come. Para ficar assim bem coisado, para nós pagar tudo. Entendeu? Então vai ser maravilhoso, tremendo. Amém? A terceira questão é que a gente está voltando de novo a fazer o nosso pão separado. Ajude nesse sentido, com ingredientes, com vizinhos. Gente, até agora, muito do que a gente tocou de mão de obra foi o dinheirinho de pão que a gente juntou nesse tempo. Eu tenho vergonha de render quando eu vou pregar fora, mas eu levo a caixa. Essa semana eu vou na igreja, eu falei, posso levar a caixa de pão? Ele falou, pode. Então a gente vai, é de grão em grão que o reino de Deus é construído. Amém? Não é de muita gente, é de poucos que se intensificam naquilo que faz. Amém, queridos? Vamos lá. Salmo de número 51. Eu esqueci de falar alguma coisa, de dar algum aviso, alguma coisa, esqueci de alguém? Não? Vamos lá. Salmo 51. Diz assim a palavra de Deus no verso de número 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então, ensinarei os transgressores os seus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Oremos a Deus. Pai, que a tua palavra venha de forma forte e bem direcionada aos nossos corações. Orientados pelo Senhor, que nós possamos produzir os frutos que devemos produzir como cristãos, mas que a tua palavra venha, meu Pai amado, nos fortalecer e tornar a terra boa para isso. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, que tu possas nessa hora ministrar na nossa vida de uma forma toda singular, toda maravilhosa, toda pessoal, e possa, em nome de Jesus, nos ajudar nesse sentido. Eu oro assim ao Senhor, agradecido. Amém. Há coisas que a gente escreve em momentos difíceis da vida da gente, não são coisas muito boas de se ler às vezes, não é verdade? Eu não sei se você gosta de escrever, eu gosto de escrever. E eu gosto de ler depois de novo. Eu me lembro de um dia que eu escrevi em 91 a respeito de um jovem da igreja que era presidente de adolescentes e a gente descobriu que ele, na verdade, enganava os pais, ele não ia à escola. Isso é, enfim, uma série de coisas. E aquilo trouxe para o meu coração assim, um desânimo de descobrir tanta coisa errada na vida de uma pessoa que a gente tinha como referência uma vida certa. E eu me lembro que eu trabalhava perto da Lagoa do Taquaral, então eu fui orar na hora do almoço, e eu me lembro que eu chorava tanto, falava, meu Deus, o que adianta ser pastor de jovens? Eu era pastor de jovens ainda, e a gente pregar, e as pessoas não mudam. Eu fiquei tão desesperado, eu escrevi um negócio horrível. Falei, eu nunca mais vou ser isso, nunca mais vou ser aquilo, nunca mais aquilo outro. E eu deixei guardado, de vez em quando eu tenho um caderno bem velho, tem coisas velhas que eu guardo, eu pego lá para ler aquilo que eu achei, e eu me lembro do sentimento, que era um dia de morte. Mas o que acontece é o seguinte, nenhuma desgraça aconteceu com o Fábio. Pelo contrário, ele virou um homem, casou-se, serve o Senhor de uma forma intensa, e nenhum mal que eu pensei que fosse acontecer sobre a vida dele aconteceu. Tudo foi consertado. Mas a gente escreve coisas que o coração da gente sente naquele momento. E essa escrita aqui de Davi é uma escrita de um momento terrível da vida dele. Não é de um momento maravilhoso, é consequência de um ato errado.
É consequência do seu adultério com Betseba. Aqui agora ele já não é mais aquele garoto que começou a história com o coração puro, aquele que a gente falou aqui esses dias, que quando chega diante do profeta, e o profeta escolhe o seu irmão porque é bonitão, é parrudo, é pá. Ele diz, não é esse, porque Deus não vê como vê os homens. Os homens vê por fora, mas Deus vê o coração. E ele era um garoto, cheio de força, de vigor. Era um menino que escrevia salmos, tocando harpa no meio do deserto, ou dos lugares desérticos, olhando as suas ovelhas do seu pai. Era um menino que quando via um urso, não aceitava que o seu trabalho, a sua missão fosse engolida por ele, matar o urso. E quando viu um leão, também não permitiu que o leão levasse a sua presa. Matou o leão. Era um menino que escreveu o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz por verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas. Só que o tempo vai passando. E às vezes a gente vai perdendo a pureza que a gente tem. E ele foi perdendo aquela pureza bela dele. Aquela coisa de um garoto que é criado e que não persegue. Que não devolve o mal de volta. Aquela pessoa que quando erra se conserta, mas ele vai crescendo, então agora ele já é rei. E quando o rei, ele muda suas atitudes, embora ele fosse um homem de guerra, houve um tempo em que ele mandava os seus guerrear por si, ele ficava em casa, e esse dia ele estava em casa, e diz a Bíblia que enquanto ele não tinha o que fazer, ele saiu para fora para dar uma passeada, e viu a mulher do seu segundo homem em comando, e desejou-a. E a Bíblia usa a seguinte expressão, e tomou-a para si. Por que tomou-a? Porque ela não tinha vontade, ela não tinha escolha. É ir ou facada. Naquela época, rei matava por qualquer coisa. Era uma época em que, se a mulher falasse com o rei, sem o rei falar com ela, ele matava ela. Você lembra da rainha Vasti? Aquele homem lá é um trumento. Já pensou se isso acontecesse hoje? O que seria das irmãs? Naquela época, o homem matava, não tinha essa. Graças a Deus que Jesus Cristo mudou tudo isso. Mas o garoto, simplesmente, agora já não é mais o garoto. É um homem, conquistou seu reino, construiu seus castelos, já fez sua história. E parece que alguma coisa mudou nele. E ele então toma a mulher do seu amigo para si. Ela engravida-se. As guerras eram longas. E então, para encobrir a gravidez dela, ele manda chamar o segundo em comando. Me esqueço o nome agora. Depois você acha na Bíblia. Não é importante eu lembrar todos os nomes. Não é cartório de registro aqui, hein? Urias, o menino Urias. E quando Urias vem, ele começa a conversar com Urias e pede para Urias ir para sua casa para ter um tempo de descanso. E ele diz, meu rei, como eu faria isso? Como é que eu iria para minha casa, estar com a minha esposa, enquanto os meus amigos, meus irmãos, estão lá no campo de batalha, morrendo pelo nosso reino? Não posso fazer tal coisa. E nesse momento eu penso que Davi se vê como ele era antigamente. E agora já não é mais. Houve uma fase em que Davi, ainda na caverna do Adulão, na época de fora do trono e perseguido por Saul, teve um dia que ele disse, que vontade de beber das águas da fonte de Meribá, não sei que nome que era a fonte. E um dos soldados, sabendo do seu desejo, pega o seu cavalo, o seu camelo, não sei que bicho foi, e foi voando. E trouxe um túnel de água. Um negócio de água para ele. E quando chegou e deu aquela água para ele, ele disse, jamais eu beberia algo que custasse a vida de algum homem meu. Olha que homem de caráter. Ele era assim. Mas às vezes a gente vai vivendo no mundo e a gente tem desculpas, né? O mundo piorou, o mundo não sei o que lá. E a gente vai mudando, a gente vai ficando safado, a gente vai ficando sem vergonha, a gente vai ficando negociador de princípios e de valores. E a gente não percebe que a gente está trocando muitas vezes Deus por coisas transitórias desse mundo. E a gente não percebe que a gente vai se arruinando aos poucos, porque ninguém fica ruim da noite para o dia. A gente fica ruim aos poucos, ninguém vira alcoólatra de ontem para hoje. Começa com golinho, depois do golinho, depois de golinho. Depois é para relaxar, aí golinho. Depois o cara bebe 2 litros, você fala, cara, não dá. Eu já falei com alguém que bebia quase 2 litros de vodka. Eu falei, não é normal. Ele falou, não, para mim é. Eu falei, então tá bom. Todo dia, que fígado aguenta. Ninguém sai por aí dormindo com a mulher do próximo assim. Começa com uma olhada, uma paquera, um cheiro, uma coisa. Gostei de você, que perfume é esse? Nossa, como você é simpático.
como você é delicada. Não é assim? Não pode falar nada, né? Não vai pensar que a gente está nesse caminho. Mas é assim. Tudo começa assim. E de repente, deita-te comigo é só uma consequência de um caminho feito de tortuosidades. E o problema é que isso não faz mal para Deus, porque Deus é santo, digno e mora no céu. Isso só faz mal para mim, que torna a minha vida uma porcaria aqui na terra, destruindo tudo aquilo que é sólido, que tem valor e que pode me trazer alegria para a vida. E aí Davi foi piorando. E agora ele está diante de um homem que ainda mantém o coração que ele perdeu. Ele perdeu porque outrora, muitas vezes, ele abdicou de certas coisas porque era um cara de caráter, de honra. Agora, ele desonra o próprio homem que tem honra, que diz, eu não vou para casa não. Ele dormiu nas pedras, na calçada do palácio, esperando a ordem do rei para ir embora. O rei ainda tenta um pouco, chama ele, mete cachaça nele, ele toma vinho, mas nem tonto, ele vai para casa. Porque nem mesmo quando a pessoa perde o governo emocional, ela precisa seguir por roteiros de destruição na sua vida. Ele não foi. Aí então Davi não vê um jeito, e já tendo perdido no pecado, escreve ao primeiro no reinado. Josias, talvez, não sei quem. E fala, olha, quando Urias chegar aí, coloca-o na frente de batalha, coloca no lugar perigoso, na infantaria. De fato, ele queria que Urias morresse. E o homem obedece. E Urias morre. E agora temos um rei com um coração impuro, quebrado, fazendo coisas de uma forma que antigamente seria tão difícil fazer. O coração dele se envaidece. Ele se acha dono de tudo e de todos. Deus é misericordioso. O filho nasce, mas morre. Mas mesmo sendo assim, Deus é misericordioso e dá a ele a oportunidade de ter um filho ainda com aquela mulher. É Salomão. Salomão nasce. Mas nenhuma ação nasce sem gerar uma reação. Infelizmente, esse feito de Davi vai ter reações ou consequências terríveis sobre a sua vida. E isso não é castigo de Deus. Isso é lei da vida. Como é um homem descompensado nesse período último de sua vida, o seu lar cresce um lar descompensado. O seu filho Amon estupra sua filha Tamar. O seu filho Absalão, por não ver justiça no pai com o irmão que estuprou, mata o outro. É um lar que vai crescendo quebrado, destruído, de um certo tempo para depois. Absalão, não contente com tudo, com o coração triste pelo pai não ter feito justiça, nem de puni-lo por ter matado seu irmão, nem de nada. Coloca-se na porta da cidade julgando contra o seu pai, até o dia que toma dele o seu trono, roubando. E então Davi tem que ir para um lugar qualquer. Enquanto está no caminho, poucas pessoas vão com ele, bem poucas. E um tal de Simei começa a jogar lama, pedra nele, e alguém vai querer defender ele e diz, não deixa. Pode ser que Deus esteja o usando. Porque ele sabia o que ele tinha feito. Ele tinha se arrependido lá atrás já, ele sabia que agora tinha algumas consequências. Absalão vai fazer com ele às claras o que ele fez com um amigo às escondidas. Ele pega as suas mulheres e as suas concubinas, montam uma tenda num lugar, num pátio do castelo. E à vista de todos, ele se relaciona sexualmente com todas as mulheres e concubinas do seu pai. Terrível, né? É uma história feia. Mas essa é a história da vida humana. É claro que Deus é perdoador sempre. E muitas vezes Deus ameniza, nos ajudando, dando força para enfrentar sementes ruins que a gente plantou. Mas, de fato, a vida tem esse efeito bumerangue. O que vai, volta. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala, com o que faz, com o que age. Ficar calado, às vezes, é muito bom. Assistir Chico Anísio, que falava para a mulher chamada Nazarena, calada. Às vezes é bom. Fica quietinho. Quietinho. Porque tudo que a gente faz, fala, volta. A Bíblia diz que a gente vai prestar conta de cada palavra. Já pensou nisso? Meu Deus, eu fico preocupado com isso. Mas também é perdão em Deus e conserto, sem dúvida. Então, esse menino agora já não é mais o mesmo. Ele já foi por caminhos e colheu coisas terríveis. E esse texto é justamente o que ele sente quando esse pecado se torna pesado para ele. É
o texto que ele escreve dizendo como a alma dele se encontra, porque embora por fora todos o vissem como rei, como vitorioso, como isso e aquilo, por dentro a Bíblia diz que ele estava seco. Ele diz, os meus ossos se secaram dentro de mim. Você começa a ler esse salmo todo, e a lição de casa para você, como a gente dá sempre um texto para você, Salmo 51, e você começa a perceber a vida de um homem, a alma de um homem minada, enfraquecida, esgotada, porque embora ele possa ter um por fora muito bonito, por dentro dele está muito seco. O concerto começa no dia em que aquele profeta Natan chega até ele e diz, meu senhor, eu queria te contar uma pequena história. Tinha um homem que tinha várias ovelhinhas, mas um dia, querendo trazer para sua mesa uma ovelhinha, ele pegou um homem que tinha uma ovelhinha só e matou a ovelhinha dele. O que se deve fazer a esse homem? O rei ficou nervoso. Ele diz, deve-se matar um homem desse. Ele diz, mas meu rei, esse homem é tu. Tu tens tantas esposas. Tu dormiu com a única esposa do seu amigo. E ali ele quebranta o seu coração e nasce esse salmo. Então, um salmo de contrição. Esse salmo ele tem muitas mensagens positivas. Porque a primeira coisa que ele está dizendo é que não existe buraco tão fundo que Deus não possa te resgatar. Não existe pecado tão grande que Deus não possa te limpar. Não há nada que eu e você tenhamos feito que Deus não possa, de algum jeito, trabalhar em nós e nos melhorar de novo. Esse salmo fala de um Deus que não desiste de mim nem de você, que nos busca, que nos acha, que nos resgata, que nos coloca nas costas, que nos traz para o convívio. Existem algumas coisas que o pecado tira da gente. Pecado é uma palavra que foi suja. As pessoas falam pecado como... Pecado é hamartia, significa errar o alvo, é fazer algo que não coopera para o nosso bem. Então, quando eu faço algo que é errado, é pecado. Então, pecado não é que deixa Deus chateado. Pecado é uma coisa que eu faço errado que faz mal para mim. Tipo, é saber que meu fígado está derretendo e eu ainda fumo 2 maços de cigarro por dia. Isso é pecado. Não é porque fumar é pecado, porque o cigarro mata você. E Deus te deu o corpo como algo dele. Pecado pode ser um conselho que você dá, a pessoa faz outra coisa. Então, não é nada assim. Mas não é tudo assim. O que eu quero dizer é que essas ações erradas nossas, elas acabam tirando de a gente algumas coisas. A gente precisa tomar cuidado com isso. E Davi, nesse salmo, diz algumas coisas que ele perdeu. A primeira coisa que ele diz que perdeu foi um coração puro. Então ele chega para Deus e diz, Deus, cria em mim um coração puro. Cria, meu Deus, em mim um coração puro. E coração puro tem a ver conosco, porque o coração é centro da vontade, do pensamento e do sentimento do ser humano. Então quando ele fala, cria em mim um coração puro, ele está dizendo, Deus, eu tenho dentro de mim coisas que os outros não veem. Mas eu vejo elas todos os dias. Eu penso coisas que os outros não sabem, mas eu penso elas todos os dias. Eu mato gente todo dia. Eu desejo coisas que os outros não sabem, mas está aqui dentro. Ou seja, ele estava dizendo, eu tenho uma convivência com alguém de um coração que foi se sujando, e ele chega então diante de Deus nessa contrição e diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro, porque eu não consigo conviver comigo mesmo. Os outros até convivem bem, meu teatro é bom, minha ação é boa, minhas atitudes são aprovadas diante dos outros, mas dentro de mim eu mesmo sei quem eu sou. Então quando ele pede para criar um coração puro, ele não está pedindo para fazer ele ficar bonzinho, mas está pedindo para que ele mude internamente, para que ele se enxergue mudado. Coração puro é aquela pessoa que ela abraça por fora, mas ela também abraça por dentro. É aquela pessoa que dá um beijo por fora, mas ela também deu um beijo por dentro. Muitas vezes a gente fala uma coisa boa por fora, mas por dentro a gente está jogando gasolina e acendendo fósforo para matar a pessoa. Isso é um coração sujo. Ele diz, Deus, eu não quero ser bom para os outros. Eu quero olhar para dentro de mim e eu quero ter aprovação própria. Porque, querido, não adianta ninguém te aprovar ou te reprovar. É preciso que você, para ter sanidade mental, olhe para dentro de si mesmo e não se ache devedor nem de si mesmo, nem de ninguém, nem para Deus. É claro que ninguém é perfeito e quando eu olhar para mim, olhar para Deus, eu vou ver em mim deficiências, sem dúvida. Não é disso que estou dizendo. Mas é preciso que eu olhe para dentro de mim e que eu enxergue em mim alguém que tem feito o seu melhor possível para viver a vida da forma melhor possível. Alguém que não cria desculpas mentirosas por suas faltas, por seus desvios, por sua falta de compromisso com Deus, com a vida e com tudo mais. Alguém que não cria historinhas para explicar coisas que não têm explicação.
Quando ele fala, crie em mim, ó Deus, um coração puro, eu quero que o Senhor me ajude a mudar os meus pensamentos. Eu queria olhar para os outros e pensar bem a respeito das pessoas, porque eu penso mal. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, porque eu não queria alimentar ódio, eu queria alimentar amor, eu queria passar por cima da raiva, da angústia. Eu abraço por fora, mas por dentro eu tenho uma raiva. Ele está dizendo, Deus, esse ser que os outros vivem não me importa tanto. Me importa eu viver comigo mesmo. Porque, eu não sei se você sabe, mas todos os dias você dorme com você e todos os dias você acorda com você. E se você não olhar para você com admiração, com gosto, com prazer, com doçura, com candura, com ternura, o mundo todo pode te aplaudir. E como algumas pessoas famosas, você pode ser naquela semana vítima de si próprio, com o seu suicídio. Quantos atores, quantas pessoas que o mundo aplaudia, não é verdade? Mas que de repente, a gente não sabendo que ele tinha um oco dentro de si, houve o fim da vida naquela semana. Quando ele diz, crie em mim, ó Deus, um coração puro, ele está dizendo, eu queria deitar e dormir com a consciência tranquila. Eu queria olhar e saber que se eu errei, e errei, eu não queria, Pai. Eu não queria. E eu penso que essa oração de Davi tem que estar conosco, porque o pecado arranca essa pureza. A gente vai se sujando, se sujando, se sujando, e daqui a pouco a gente está fazendo coisas que é normal. Então eu conheço pessoas que é normal roubar. Eu conheci já pessoas que é normal ser casado e ter uma casa para amante e uma casa para o outro amante. E os dois saberem e falarem disso comigo como se fosse algo maravilhoso da moda. Nós moramos aqui, disse, mas ela tem a casa dela com o outro, eu tenho a minha. Gente, isso não é casa, isso é... Que coisa é essa? Tem coisa que é normal. Pais que me dizem, eu prefiro meu filho fumando a maconhinha dele aqui dentro que na rua. Eu não sei se eu estou quadrado, mas eu acho que a gente está perdendo a pureza do coração. A gente está ficando sujo. Sujo. E aí a gente vê as coisas sujas e elas não parecem tão sujas. Ou é até bom ver coisas sujas, porque a gente se sente menos sujo. Então pode ser como aquele meu amigo que dizia, eu quando repreendia, eu dizia, menino, para de fazer isso. Ele fala, você devia agradecer a Deus por eu ser assim. Porque lá na minha escola tem menino que fuma maconha e cheira cocaína. Eu falei, então vai. Seu exemplo é Cristo. Não é esse menino não, de acho. Então a gente vai se sujando achando normal. E não é normal. Porque o pecado não afeta Deus. Mata a mim mesmo. Quando diz que o pecado mata, o pecado aqui, a morte não é um castigo que Deus manda. É porque ele é um veneno em si próprio. Mata o casamento, mata a família, mata a alegria, mata o destino, mata o futuro, mata a vontade de viver. Mata tudo na gente, a gente vai ficando oco. É isso que esse salmo diz. Por isso que ele se sente completamente esmagado, seco, ressequido, sem vida. Então ele vira para Deus e diz, meu Deus, me ajuda, cria em mim o que eu não tenho mais. Um coração puro. E coração puro só vai servir para você, tá bom? Porque é fácil fingir que tem um coração puro. Mas ter um coração puro de verdade, só se Deus ajudar você a trabalhar na sua vida e na minha vida. E o Espírito Santo quer fazer isso. Ele quer limpar a casa. Ele quer limpar. Amém, queridos? Ele quer limpar a casa. Será que eu e você, como Davi, no processo da caminhada, deixamos de ser aquele garoto todo festivo, alegre, que falava, tu vens a mim com espada do Senhor dos Exércitos? Será que a gente perdeu essa ternura, essa fé, essa doçura, essa pureza? Tomara que não. Se sim, em Deus a redenção. Uma outra coisa que o pecado leva da vida da gente é porque ele nos torna pessoas instáveis. Ele diz no verso de número 11, ele diz, 10 mesmo, e renova dentro de mim um espírito inabalável. E o pecado ele faz isso com a gente. A gente de repente fica que nem prego na areia. Entorta para lá, entorta para cá. A gente cria desculpa para todas as coisas, mas na verdade a gente é como o Tiago diz, onda no mar, que vai, que vem, que vai, que vem, e não se firma em nada, em lugar nenhum.
As nossas decisões não são sérias. Os nossos compromissos com Deus ou conosco mesmos são desfacelados com facilidade. Simplesmente porque a gente perdeu o controle de nós mesmos e do nosso coração. E nos deixamos seguir por caminhos e roteiros pecaminosos. E aí então, um abismo chama outro abismo. E a gente diz, eu fiz isso, que me custa fazer aquilo? Eu já estou sujo mesmo, depois que eu tomo banho, eu tomo de uma vez. Pelo menos eu falava assim, não vou dizer que falo, quando eu erro. Já que eu sujei hoje, a gente fica instável. Instável é aquela pessoa que você não sabe quem ela é, o que ela quer, para onde ela vai. Instável é aquela pessoa que não tem alianças, votos, firmeza, não tem controle de si. Em área nenhuma, nem na espiritual, nem na emocional, nem na material. Ele segue a música. Ele dança conforme o cantor canta. Se for pagode, ele samba. Se for forró, ele forroseia. É preciso que você tenha uma dança só. É preciso que você tenha uma atitude só, eu e você. É preciso que a gente possa dizer, como Davi disse, Deus, renova. E se é para renovar, significa que já tinha. Ele já havia sido um homem inabalável. Um homem que ninguém mexia com ele, seus valores eram fixos, sua direção era fixa, sua fé afetava os outros. Era um menino que marcou a história com a beleza da sua vida e com a sua dedicação a Deus. É por isso que ele fala, Deus, renova em mim um espírito inabalável. Eu não quero ser essa pessoa que cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Não pode ser assim. Antigamente tinha um cântico, meu pastor não gostava muito. Eu gostava, mas eu não sei. Que dizia assim, tropeça aqui, cai acolá, mais depressa levanta. E começa a cantar. Não é assim também tão fácil. Tropeça aqui, oi, cai acolá, mais depressa levanta. E começa a cantar. Na igreja a gente cantava. Acho bonito, é verdade, Deus ele faz isso mesmo, levanta, a gente pode começar a cantar. Mas eu fico preocupado que a gente banalize isso. Deus não quer um tropeço aqui e cai acolá. Ele quer o que a Bíblia diz, que nós devemos ser como o sol da justiça, que vai brilhando mais e mais e mais, até chegar ao pino do meio-dia. Eu quero acreditar que ele seja como diz Apocalipse, que o santo vai se santificando mais e mais e mais, e o impuro vai se impurificando. Eu penso que ele diz que nós devemos andar de glória em glória. Esse é o caminho que ele tratou para a gente. Então, não dá para mim ser instável. Dizer, não, é assim mesmo. Não é assim mesmo, não. Coisas que eu já conquistei, eu não vou negociá-las para ficar para trás. Coisas que eu já aprendi, eu não vou precisar reaprender de novo. Ninguém precisa pregar para mim uma coisa que eu já sei. Você já viu que a gente vai em aconselhamento, vai em psiquiatra ou psicólogo para falar coisas que a gente já sabe qual conselho é? Ai, Deus, fala comigo. Eu, se eu fosse Deus, eu não falava, porque ele já falou. Já falou através da Bíblia, já falou através de tantas coisas. Mas a gente quer que Deus fale o óbvio. Deus fala que o que eu estou fazendo é errado. É errado! Você sabe, eu sei, nós sabemos. Então para de justificar essas questões. Porque se a gente perdeu essa estabilidade e ficamos instáveis, palavra difícil, né? Se a gente ficou balangado, se a gente muda de time toda hora, se a gente muda de fala, de comportamento, de valores, então a gente está como Davi, que se perdeu na história. Mas ele chega para Deus e diz, meu Deus, eu quero de novo ter um coração limpo, mas eu também quero ter um espírito inabalável. E se ventos soprarem, eu vou ficar firme. Eu vou ser como uma palmeira. A Bíblia diz que os justos, os homens de Deus, as mulheres de Deus, são como palmeiras plantadas à beira do rio. Você sabe que é um descampado e o vento é forte. Mas você quer fortalecer uma palmeira? Planta ela num lugar assim que não há proteção de outras árvores em volta. Então quando o vento vem, ela balança, 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 balança. E cada vez ela vai ficando mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte e mais forte. As suas fibras vão se enrijecendo e ela vai ficando indestrutível. É isso que Davi está falando. Deus, eu quero estar plantado no Senhor. E eu quero, Deus, ser uma pessoa de uma palavra só, um caminho só, um destino só, uma vida só. Eu, sentimentos e pensamentos, tenho vários. E você também. Mas as nossas atitudes têm que ser uma só. A de obediência
a Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vocês estão sérios hoje? Mas é para ficar sério mesmo, porque o assunto é sério. Cria em mim um coração puro. As minhas atitudes, elas se tornam indecisas, instáveis, porque eu já estou sujo mesmo, então sujo mais um pouquinho. Eu já estou assim mesmo. Uma outra coisa que ele diz é, no verso 11, que a gente perde com a presença do pecado dentro da gente quando ele é cultivado. Ele diz, não me repulses da tua presença. Gente, eu não sei, mas existem pessoas que quando chega perto de você, traz alguma coisa boa. Traz uma alegria, traz uma segurança, traz uma percepção nova da vida. Tem pessoas que têm esse poder. A gente chama ela de carismáticas. São pessoas que têm um carisma. Ela tem um poder, uma alegria natural, um dom natural de conseguir incendiar os outros. O que ele está dizendo é que a presença de Deus, ela traz consigo coisas boas. Ele diz, Deus, não me repulses da tua presença. O que ele está pedindo é impossível, porque não é possível estar fora da presença de Deus, porque Deus está em todos os lugares. Mas não é dessa presença que ele está falando. Ele está dizendo, Deus, eu estou falando daquelas vezes que eu escrevi os salmos no meio do mato, e eu falava contigo, Pai, meu coração foi abalado, e eu chorei, e eu me entreguei, e a tua presença tomou conta de mim, eu não vi a hora passar, e forças vieram a mim, e não houve o que pudesse me destruir, porque a tua presença me fortalecia. É dessa presença que ele está falando. Eu estou falando daquela presença que você já sentiu no seu carro orando. Eu estou falando daquela presença que você já sentiu ou sente na sua caminhada com Deus. Eu morava em São Marcos, um bairro, e era pastor de jovens em Sumaré. E às vezes eu gostava de ir a pé, não era perto, era uns 10 quilômetros. Mas eu me lembro que eu ia orando. Eu falo, fase boa, que era mais crente. Isso é conversa de gente safada também, viu? Me identifiquei agora. E ali eu ia chorando pelo caminho. Eu achava que eu podia mudar o mundo, que não sei o que lá, que não sei o que lá. Mas eu me lembro que o caminho era curto para minhas conversas com Deus. Tão curto. E sabe por que às vezes os caminhos ficam longos? Porque a distância entre nós e Deus aumentou. A gente não tem mais a presença dele de verdade. A gente se acostumou com o falso. Levaram o ouro do templo e ficou o cobre. E a gente ficou com o cobre mesmo. Cobre parece ouro. Levaram a pureza e a gente ficou com o sujo mesmo. Sério. Deus conhece, Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe. A frase preferida, o versículo preferido da nossa Bíblia, que não é Bíblia, é Deus sabe. Deus sabe de tudo, sabe. Eu sei que sabe. E sabe que a gente pode vencer aquilo. Com a graça dele e do Espírito Santo de Deus. Como é bom sentir a presença de Deus. De tantas vezes que isso aconteceu, não foram tantas assim, mas em 91, 92, 90, não sei quando, 88, não sei quando. Encontro de jovens, e nós fomos aqui para Limeira, igreja da pastora Osaide, um Ciro, a mulher é um general. E numa noite, a gente foi para uma reunião de oração, eram 20 e poucas pessoas, e nós fomos às 9h30 mais ou menos. E ele ficou pré-estabelecido que todo mundo ia fazer uma oração. E eu, novo na fé, louco para orar. Eu quero orar aqui, esperando minha vez. Mas a hora que a gente viu, a quinta ou a sexta pessoa só tinha orado e faltava ainda um monte. E a gente foi chamado para dormir, porque já eram quase 2h30 da manhã. Começou antes das 10. E aí? Quando há a presença de Deus, a gente perde noção do tempo. Controle de si próprio. Domínio de nossas paixões que nos dominam. A gente fica junto dele e ele enche a gente. E a gente não percebe essas coisas. Sabe por que os cultos se tornaram enfadonhos? Nem sempre é porque os ministros são enfadonhos. É porque nós somos enfadonhos. Porque se eu sou luz, aonde eu chegar, eu dissipo as trevas. Se eu sou sal, aonde eu chegar, eu dou sabor à coisa. Eu sei que tem lugar que é pesado. A gente sempre tem que estar num monte de lugar. E eu não me vejo não sendo... Tem pessoas que falam assim, não sei se eu acharia uma igreja para mim. Acho sim, eu preciso ser a igreja que o mundo precisa. Eu não preciso achar uma igreja que se adapte a mim. Eu preciso ser a igreja que o mundo precisa. Então eu vou em cultos variados, tipo episcopal, que não é nem católico nem crente. O pastor veste batina, acende vela. Para quem gosta de culto rápido, é bom para você.
30, 35 minutos cortado. Paga a vela, vai embora. Já fui lá, pega lá, já fiquei lá. Igreja episcopal. Variadas igrejas silenciosas, você não vê uma mosca. Se alguém falar um glória, mas é bom, eu sinto Deus lá. Tem uma igreja que as pessoas acham que são águias, porque voam. Elas fazem coisas estranhas, mas eu também sinto Deus lá. Eu não estou sendo bonzinho, tem alguns lugares que eu falo aqui, eu não volto nunca mais. É verdade. Porque a criancice é demais. Mas eu acho que a gente pode servir em qualquer lugar. Se a gente estiver bem com a gente, com Deus, qualquer lugar é lugar. Não tem lugar ruim. É claro que eu tenho um lugar preferido, sem dúvida, eu e você. Não sou tão hipócrita. Mas a gente se adapta. Porque não é uma questão de tempo. Sabe, às vezes tem pastor que passa do limite. Já vi casamentos de 2 horas, a noiva desmaiar. É um cara sem bom senso, sem dúvida. Mas a gente às vezes não suporta um culto, gente. Suporta um culto. Talvez o problema não está na estrutura do culto. Está na estrutura da minha espiritualidade. Uma criança a gente agrada com pouca coisa. Uma pessoa com pureza é preciso muito pouco para satisfazer a alma dela, não é verdade? É por isso que ele diz: não me repulses da tua presença. O meu tempo está acabando, não vou conseguir falar todas as coisas. Mas a gente não quer sentir a ausência de Deus. Eu quero carregar Deus comigo. Aonde eu for. Aonde eu for. Amém? Você gosta do Cid Moreira? Senhor é o meu pastor. Cara, como é gostoso botar os CDs dele e viajar. A gente chora. Lendo a palavra, ouvindo a palavra de Deus pela boca do Cid Moreira. Aí sempre aparece alguém: ai, pastor, você vai ouvir a Bíblia através do incrédulo falar, tomar banho, coisa ruim. Fica até estragando a vida da gente, fica falando dos outros assim. Você achou que eu ia falar palavrão, né? Por isso que você ficou sério. Eu seguro a coisa. Mas Deus quer ter tempos de qualidade comigo e com você. Ele quer se fazer presente. Não há lugar propício. Não precisa esperar o irmão do fogo, a irmã da canela de fogo. Você é essa pessoa. Você é esta pessoa. Até quando a gente vai ficar dependendo de fogo alheio? Reacenda as chamas do seu coração. É tempo de despedir-se do passado e abraçar aquilo que Deus tem para você no seu futuro. Ele diz: meu Pai, não retire de mim o teu Espírito Santo que me consola, conforta, me convence do pecado, do juízo, da justiça. Ele diz: restitui-me, outra coisa que a gente perde, a alegria da tua salvação. Houve um tempo em que as pessoas achavam que ser cristão era ser infeliz. Tinha que ter cara de infeliz para ser crente fervoroso. Se risse, não era. Eu não sei, mas até bem pouco tempo era assim. Subaco cabeludo, perna coisada, não podia dar risada. Tudo era pecado. Não, aqui ele está dizendo o seguinte, que a pessoa que é salva, ela é feliz, porque em relação ao seu passado foi apagado. Ao seu presente, Deus está com ela. E ao seu futuro, é um reino celestial do que ele pode reclamar. Ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação. A salvação em Deus traz alegria. Não traz peso, não traz fardo. Ai, eu não posso mais isso, eu não posso mais aquilo. Que bobagem é essa? Quem está cheio de Deus não olha mais nada. Quem está amando alguém, pode vir a Sharon Stone, que não é mais bonita, não sei como ela dá. Pode vir o Brad Pitt. Você vai abraçar o seu coisadinho mesmo. Não vai falar: é só ele, beijo na boca, é só dele, só dela. Em nome de Jesus. Restaura, Pai, em mim a alegria da minha salvação. Talvez você não tenha alegria de vir para a igreja. Talvez você não tenha alegria de dobrar seus joelhos para orar. Talvez você não tenha alegria. E não é porque o espaço não é propício. É porque talvez eu só me alegre com coisas que não trazem alegria para o coração de Deus. Eu gosto quando o salmista diz: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor.
Mas eu sei que às vezes em casa, quando fala, vamos à casa do Senhor, você fala, ah, meu Deus. E muitos têm medo da hora que chega essa hora. O único dia que eu não tenho muita alegria, eu falei de manhã de vir, é de quinta-feira, que vocês faltam, me deixam sozinho aqui. Eu venho meio perturbadinho. Mas eu amo estar na casa de Deus, eu gosto de morar na casa de Deus. Amo morar. Eu já morei na casa de Deus escondido, porque os irmãos não queriam. Falaram, não pode, pastor. Você é um pastor importante. Tem que alugar um apartamento para ser um negócio assim. Eu falei, mas eu gosto daqui. Eu gosto de ficar aqui. Porque eu venho sozinho, que de noite eu vejo, eu penso. Sabe? Mas já teria arrumado aquele negócio caindo ali faz tempo. Foi coisa horrível. Entendeu? Já teria limpado isso aqui, ó. Mas não sai, né? Não sai. Quando a gente tinha a igreja na Santa Cruz, eu morava em cima. Só que escondido. Quando eu tinha na Prudente Moraes, eu morava dentro. É uma bobagem, isso não quer dizer que eu sou crente, nada disso. Entenda o que eu estou dizendo. Eu me identifico com aquilo. A gente tem que se identificar. Quando a gente para muito de ir num lugar, aquele lugar sai da gente. Quando a gente deixa muito de ver uma pessoa, é possível que aquela pessoa também saia da gente. Ele diz, restaura, Senhor, a alegria da minha salvação. O crente é feliz, o crente é abençoado, em nome de Jesus. E por fim, ele diz, e sustenta-me com o espírito voluntário. Voluntário é aquele que se coloca na linha de frente de combate. Voluntário é aquele que se oferece para. Ele diz, me sustenta, para que agora eu fique bem. Me sustenta com o espírito voluntário. Eu não quero ser empurrado. Eu não quero ir por dó. Eu não quero ir porque ninguém foi. Eu não quero fazer. Não, me sustenta com o espírito voluntário. Eu quero voluntariedade. Eu quero ter uma vontade que busca Deus. Eu amo coisas que são feitas na igreja. Mas muitas não precisavam ser feitas. A gente precisa ficar criando produtos e produtos e produtos para gerar consumos e consumos e consumos. Eu acho que tem que vir buscar Deus e pronto, acabou. Agora eu fico inventando uns 7 coisas. Eu não sei inventar 7 coisas, não é da minha natureza. Não estou falando que está errado, mas eu não sei. Vou inventar porque tem que inventar. Aí fica com... Desculpa, talvez eu estou te ofendendo. Mas é que eu não entendo. Eu tenho que ter vontade. O que me sustenta é vontade, não é atrativo, não é negócio. É claro que a gente pode ter situações estratégicas para atingir pessoas que não são cristãs. Mas para nós, os filhos, estar na casa do Pai, há de ser de vontade pessoal. Há de ser de vontade pessoal. Lembra, Jani, que a gente queria fazer uma vaquinha para trazer um profeta do sul que orava e a gente emagrecia? Estávamos errados, Jani. Está até hoje esperando. Deu a ideia, vamos fazer uma vaquinha, juntar dinheiro e trazer o homem. Quantas pessoas ele vai atrair? Se for para atrair pessoas que não são cristãs, eu entendo. É bom. Mas você e eu, quem já provou de Deus, do Espírito de Deus, da relação com Deus, não precisa de nada para atrair, não. Se tiver, é legal. Porque diverte. Porque alimenta, porque é joia. Porque é diferente. Mas para me atrair, não precisa. Sustenta-me, Senhor, com o espírito voluntário. Se o culto só tiver um hininho de violão ou de pandeiro só, uma palavra pregada, bem ou mal, quieta ou barulhenta, e uma oração a Deus, já basta. Não precisa de um show para te atrair, porque a sua fé é verdadeira. Não é uma fé que depende de um ambiente emocional. Esses dias eu fui num casamento. Pensa num grupo de louvor ungido. Só que não era de louvor. Estava cantando música, eles eram mundanos. Mas que bonito, irmão. Tocava trompete, trombone. Chegou uma hora que a música era de cachaça, eles montaram um barzinho. E o povo... Mas eles cantavam com tanta força. Eu chamei um cara do louvor. Falei, cara, a gente precisava disso na igreja. O povo quer esse fogo. Não aquele fogo. Mas o que eu quero dizer isso não é unção. Eu não quero desfazer dos nossos. O que eu quero que você entenda? Aquilo não é unção, gente. Aquilo é ânimo, aquilo é cachaça.
a querer força no que faz. Só isso. Só isso. Se você, eu gosto de emoção, eu gosto de coisa bem feita, e vou continuar gostando, e você também deve continuar. Mas eu e você que temos um espírito voluntário, não precisamos de confete, não precisamos de pinturas, de enfeites para se deixar ser atraído por Deus. O Espírito de Deus, ligado ao meu espírito, me atrai a Ele, em nome de Jesus Cristo. É isso que diz alguns dos escritores que eu me esqueci quem foi. Me atraíste, Senhor, e atraído eu fiquei pelo teu amor. Amém, queridos? Quando você namorava de paixão, precisava fazer força para você ir na casa dela ou dele? Não. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Depois, quando chegava em casa, telefone, telefone. Que coisa mais nojenta. Aí ele termina assim dizendo: aí então, Senhor, os ímpios e os pecadores se converterão a ti. Entende o que ele está dizendo ou não? Ele está dizendo: Deus, quando eu recuperar tudo aquilo que eu perdi por causa do meu pecado, lá com a Betseba, quando a minha alma se refizer, e quando eu tiver um coração puro, quando a alegria da salvação voltar, quando a presença do Senhor for sobre mim, a tua Shekinah, quando o Senhor eu for uma pessoa voluntariosa para as tuas coisas, quando eu for firme, quando eu for uma pessoa que realmente finque os seus pés na rocha, quando for tudo isso e tudo isso tiver sido feito em mim, aí então é importante você ler e gravar esse aí então. Perdi. Aí então, os ímpios e os pecadores se converterão a ti. Porque quando você olha alguém que tem todas essas qualidades, precisa falar alguma coisa? Não. Aí então, eu digo que é como Herbalife no começo, falei aqui esses dias. Me pergunte como é que foi que eu emagreci. Porque a pessoa viu o resultado. Quando alguém vê Deus na gente, as nossas palavras são desnecessárias. Alguém falou hoje de manhã para mim: pastor, você está falando que a gente não deve pregar? Eu falei: não, deve pregar. Deve pregar. Mas não pode ser pregação por pregação. A pregação que tem poder é aquela que é, antes de tudo, com a minha vida, não com as minhas palavras. Se você acha uma pessoa assim, você quer saber aonde ela vai. Você pergunta: é Provida? O que é? É Rotary? O que é? É algum coach novo? O que é? Não fala nada. É Deus, eu. É só isso. Aí então, a igreja vai ser evangelizada. Devemos ter técnicas de evangelismo? Sim. Devemos criar caminhos para isso? Sim. Devemos ir ao mundo? Sim. Mas não adianta ir sem ser. O ser abala o outro. A gente tem que tomar cuidado para não ter muita coreografia na fé e nada de conteúdo. Porque senão a gente chama. Mas só chama para assustar para sempre. Porque quando vir, se assusta. Fala pior do que lá fora. E não é para ser assim. Amém, queridos? Vamos tomar a ceia? Amém. Chegue aqui. Venha nos ajudar. Venha Alexandre nos ajudar também. Vamos aqui participar da ceia do Senhor. Vamos agradecer ao Senhor por esse momento tão importante, tão abençoador na nossa vida, em nome de Jesus. Essa mesa é a mesa do Senhor. Deixe o Senhor abençoar a sua vida. Eu quero primeiro fazer uma oração de contrição, pedindo para o Senhor, se necessário for, perdoar os meus pecados, os seus pecados, para que a gente possa estar aqui hoje participando gloriosamente desse momento. Feche seus olhos, queridos. Senhor, em nome de Jesus, queremos primeiramente agradecer pelos teus feitos, pelo teu amor, pela tua graça sobre nós. Nesse momento, ó Pai, no individual de cada um de nós, que o Senhor venha sondar os nossos corações, que o Senhor venha realmente, ó Deus,
nos fazer sentir, ó Deus, aquilo que devemos, se há algo em nós, arrepender, ó Deus. Que venhamos nos arrepender, porque como foi ministrado aqui, ó Deus, o pecado não afeta o Senhor, mas o pecado afeta a nós. E às vezes o pecado afeta a nossa família, a nossa vida. E às vezes é em vão querer algo, ó Pai, se nós não queremos largar de algo. Que nesse momento, se há algo realmente que nos interfere, ó Pai, que acaba interferindo no nosso relacionamento íntimo contigo, que o Senhor venha falar em cada coração, a partir do meu, em nome de Jesus.